vocês que assistirão esse vídeo agora, vocês terão a oportunidade de conhecer um profissional de medicina que é extremamente diferenciado, né? Um médico que tem especialidade em geriatria, né, em psicossomática, e acho que é uma pessoa que tem uma capacidade de entendimento do ser humano enquanto um organismo que interage com as contingências de uma maneira muito, eu diria que acima da maioria dos médicos que eu já tive a oportunidade de conhecer. Quero contar uma passagem aqui rápida que aconteceu, para vocês terem uma noção da dimensão humana desse médico que vocês vão ter oportunidade agora de ouvir falar. Há algum tempo atrás, talvez um ano por aí, aqui na minha clínica tem uma secretária, e ela, um dia à noite, ela passou mal. Já estávamos para encerrar o expediente aqui, devia ser por volta de 20 horas, 21 horas, e ela estava passando muito mal, ela não sabia exatamente o que estava acontecendo. E aí, ela deixou um bilhete para mim e saiu, pegou uma condução e foi em busca de socorro no hospital. Deixou um bilhete para mim, fui para tal hospital e tal. E aí, quando eu acabei de atender, eu fiquei muito preocupado e fui atrás dela no hospital onde ela disse que estava. Cheguei lá, encontrei essa moça, né, que é a Sandra, a nossa eterna secretária, que deve estar assistindo a gente aí agora, e ela estava na recepção de um hospital e as pessoas falavam lá na recepção, não tem atendimento aqui para esse caso. Botei ela no carro e fui para o hospital de base. Chegando lá, fala, não, esse caso aí, ela estava com uma tontura, umas coisas assim, que ela não sabia exatamente o que era. Falaram, você tem que ir para o Agarram. Botei ela no carro, passando mal, assim, e eu, preocupadíssimo, voei para o Agarram. Chegando lá no Agarram, fui lá na emergência e falei o caso, o que estava acontecendo. Ela esperou no carro deitada, bem na porta do hospital, e falaram assim, olha, a previsão de atendimento para essa pessoa é por volta de 12 horas. Só amanhã cedo que ela deve ser atendida. Aí, na hora, eu fiquei desesperado. Falei, mas vai ter problema aqui no meu carro, aqui na frente do hospital, não tem ninguém para atender. E, na hora, a primeira pessoa que me veio à cabeça assim foi o Dr. Marconi. Eu liguei para ele na hora, né, no celular dele, ele atendeu, e ele estava num evento, né, chegando num evento, né, e eu expliquei a situação para ele, e ele falou para mim assim, olha, você vá para uma quadra tal, né, tal bloco, que eu vou pegar uns aparelhos e te encontro lá. Ele saiu do lugar onde ele estava, foi para essa quadra me encontrar com a Sandra, e no carro mesmo ele a atendeu, deu um medicamento lá para a hora, ele viu o que estava acontecendo, fez um diagnóstico ali no banco do carona do carro, e ela melhorou assim de uma forma assustadora, e ela agradece a ele até hoje, sempre lembra, aquele anjo, né? Então, assim, vocês terem uma ideia, quem é a pessoa que faria uma coisa dessa, né? Então, assim, ele fez esse atendimento, não cobrou por isso. Então, acho que esses são os verdadeiros médicos, são as pessoas que têm essa capacidade humana, e vocês vão ver pela fala dele que ele tem realmente uma sensibilidade humana muito importante. Outro diferencial que eu quero colocar aqui para vocês, antes dele começar a falar, é que os médicos, em geral, não têm uma formação de forma a fazer uma boa análise funcional das questões que produzem as doenças, né? Então, assim, ele vai lá, você está com uma doença, ele te dá um remédio, ponto, acabou. É isso que você sente? Então, o medicamento é esse. Ele tem uma visão que, embora ele não tenha a nomenclatura de nós, analistas do comportamento, psicólogos comportamentais, mas ele tem essa visão de que nós somos parte de um contexto e a gente deve levar em consideração o todo, os antecedentes, o indivíduo, o comportamento, os consequentes, essa visão, né, do todo do homem. Então, com essa minha introdução, e agora já temos um pouco mais de pessoas aí, eu vi até que a Sabrina escreveu ali, saudades da Sandrinha, né, Sabrina? Eu estou vendo aqui nos comentários. Então, eu vou passar agora a palavra para o doutor José Marconi Ribeiro, que vocês terão a satisfação de ouvir essa brilhante palestra
E eu tenho certeza que vocês vão aproveitar. Lembrando que quem tiver perguntas, faça perguntas pelo nosso chat aí do YouTube, que nós vamos selecionar algumas perguntas aqui. Assim como na primeira palestra, nós não temos a condição de fazer a resposta a todas as perguntas, mas mesmo as perguntas que não pudermos responder agora, nós faremos essas respostas posteriormente. Tá legal? Então é isso, com vocês, Dr. Marconi. Olá, gente. Então, muito prazer. Obrigado, professor Gilberto, pela sua carinhosa apresentação. Eu gosto de me identificar muito como um médico à moda antiga, que ainda manda flores, né? E o tema que eu me predispus a compartilhar com vocês é a minha visão sobre a pandemia e o que é uma mudança e o que é uma transformação. Desde o ano de 2000, eu vinha percebendo que os pacientes que eu acompanhava, que eu tinha alguma responsabilidade em acompanhar, muitas famílias, essas famílias não estavam mais respondendo aos mesmos tratamentos clássicos. As gastrites, os diabetes, as pessoas com obesidade, as hipertensões, continuavam sendo as mesmas, mas os pacientes que eu acompanhava não eram mais os mesmos. Que recursos eu tinha para apoiá-los? O recurso que eu tinha era o meu conhecimento médico, algum conhecimento musical e, através da minha própria jornada pessoal e de algum conhecimento de psicologia, a qual eu me dediquei no curso de medicina psicossomática, eu pude começar a ter uma abordagem diferente. E vocês vejam que de 2010 para cá, marcadamente, a quantidade de medicamentos novos para tratar várias doenças psiquiátricas tem aumentado e tem mitigado o sofrimento de muita gente. Contudo, a quantidade de depressão, a quantidade de suicídios, a quantidade de automutilação, a quantidade de adicções cada vez aumenta mais. O que está acontecendo? Eu não tenho uma resposta clara para vocês, mas o nome disso eu vou chamar de pandemônio, porque é uma coisa crônica. E, para mim, pandemia é uma situação aguda. Essa pandemia com o novo coronavírus, o coronavírus 19, que tem ceifado a vida de tantas pessoas. Então, eu tenho aqui boas e más notícias para vocês. A má notícia é que não existe um consenso para o tratamento disso. A gente não sabe, a literatura não apoia em medicamentos para a prevenção, não apoia em medicamentos para o tratamento dessa enfermidade, e a gente está na mão. Os médicos hoje que militam na medicina baseada em evidências, eles dizem que não tem nada para fazer. E isso é muito triste de ouvir. E tem uma outra corrente de médicos que escolhe tratar a despeito disso, baseado em observações de cidades aqui do Brasil, por exemplo, como Porto Feliz, em São Paulo, como Floriano, do Piauí, né? A cidade de Joinville, em Santa Catarina, tem adotado uma postura muito mais proativa nisso, e também as experiências positivas do exterior, como Madrid e Espanha, que passaram por um colapso nas suas estruturas. Então, medicamentos, eu não posso dizer para vocês que a gente tem. A única coisa que temos de senso comum é a vacina. Até que ela dê certo e até que ela esteja disponibilizada, ainda teremos tempo, precisaremos de tempo. E o que fazemos então? O que eu posso falar para vocês? Né? Eu não queria vir aqui e ter uma notícia ruim para dar para vocês. A notícia boa que eu tenho para dar é que o nosso sistema imunológico é capaz de lidar bravamente contra esse vírus. Tá? 80% das pessoas isso passa por uma infecção mais simples. O problema é que 20% que complica seriamente, e 20% é muita gente. Tanto é que nós já estamos aí com mais de 60 mil pessoas já ceifadas, com as suas vidas ceifadas, e a gente ainda está debatendo academicamente se vale ou não tratar alguma coisa.
Eu sou do tipo do médico que, na minha formação, a gente dizia tratar quando possível, aliviar quando necessário e consolar sempre. Cada paciente é um paciente. Para um paciente, se eu disser para ele, o seu caso é simples e eu não vou te dar medicamento, ele vai sair satisfeito. Para outro, ele vai sair contrariado. Então, quem é a pessoa que está à minha frente? É mais importante saber isso do que propriamente qual é o remédio que você vai dar. Porque as respostas são diametralmente opostas. Então, gente, neste período, essa é uma frase que está muito divulgada hoje, né? Nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade. Precisamos saber disso, né? E daqui para frente muita coisa vai mudar. Eu acredito que cada um no seu set terapêutico, uma das coisas que vai mudar é que tirar as suas máscaras, aprender sobre as suas máscaras não será mais a mesma coisa, a expressão não será a mesma daqui para frente. E a maneira como nós estamos vendo o mundo é assim, né? Uma pessoa com máscara, no meio de muitas sem máscaras. Para que ela está usando máscara? Para se proteger. E a gente vai ver o mundo assim hoje. Muitas pessoas usando máscaras para se proteger. Isso é mudança. Agora, se nós olharmos para essa mesma imagem e nos colocarmos numa posição assim também, que é como figura e fundo, as pessoas estão usando máscaras, mas para proteger as outras. Isso é que eu chamo de transformação. É uma coisa que a nossa sociedade, talvez coletivamente, vai mudar, porque essa capacidade de importar-se, de empatia com o outro, melhora o nosso sistema imunológico. Porque se nosso sistema imune está bem, nós podemos lidar com esse vírus melhor, a despeito de vacinas e medicações preventivas. Vejam só que, quando me refiro à transformação, me vem muito essa imagem de uma lagarta que, quando nós somos jovens, nós consumimos. E quando nós adquirimos alguma qualidade diferenciada na nossa consciência, na nossa maneira de lidar com a vida, nos tornamos mais leves. A nossa forma de consumir é como uma borboleta que só consome gotículas de néctar mais doce. Isso nos faz pensar que nós estamos numa realidade de fatos e verdades. E eu quero, quando pertencia à academia, enquanto eu fazia mestrado, numa idade mais jovem, essa imagem me chamou muita atenção, uma girafa comendo ossos. E eu fui ler a reportagem, os cientistas identificaram em vários exemplares que elas estavam com osteoporose. E se estavam com osteoporose, elas encontravam minerais, especialmente o cálcio, nesses ossos. Isso é um fato que era reproduzível e foi observado em muitos exemplares da mesma espécie. É um fato. Mas o que tem de verdade aqui? O que me surpreende ao olhar para uma simples foto como essa é quem ensinou para a girafa que comer ossos fazia bem. Será que foi o SUS lá da África? Será que ela foi no veterinário? Esse aqui é um grande mistério. Que força instintiva reside nessa girafa que a faz procurar aquilo que faz bem a ela? Onde está a nossa qualidade humana instintiva que nos faz procurar aquilo que nos faz bem? Onde foi e em que curva da esquina que nós nos perdemos? E eu estive checando nas redes sociais, vocês observem bem que o desânimo, a indignação e o medo, que são chamadas emoções negativas, têm dominado as redes sociais ultimamente. E uma emoção que é dita positiva, a alegria, é muito pouco. Isso aqui eu colhi na última quarta-feira e eu atualizei ela ontem. Vocês podem ver que as emoções negativas ainda persistem. E por que eu estou dizendo que é positiva e negativa? Eu espero mostrar aqui um pouco à frente para vocês, na minha apresentação, de que são emoções negativas porque elas subtraem a energia do nosso corpo. Elas podem deprimir o nosso sistema imunológico. E o nosso sistema imunológico deprimido, vocês podem imaginar
que ele é mais incompetente para lidar com essas infecções da qual nós estamos falando, que talvez seja o argumento que nós, terapeutas, que nós, médicos, devemos estar frente ao nosso cliente com empatia, com compaixão, para que, ao retornar à alegria, essa qualidade de potência de agir seja restaurada, e dessa forma as pessoas ficarem mais blindadas contra os efeitos que tanto comprometem a vida das pessoas. E vocês sabem que muitas pessoas têm passado por processos que desafiam a vida, desde o câncer, desde doenças, as comorbidades, como diabetes e hipertensão, mas também pessoas que perdem seus parentes, perdem o seu trabalho. Isso causa um enorme sofrimento na vida. Para o luto, Elisabeth Kubler-Ross, uma psiquiatra alemã que se radicou nos Estados Unidos depois, ela estudou as fases em que o indivíduo passa quando está diante de processos que desafiam a sua vida. E o primeiro deles é a negação. Essa gripe não vai chegar no Brasil. E, se chegar, não vai passar de uma gripezinha. Depois, a gente vê que a situação é mais severa e o nosso sistema estava despreparado para absorver tantos desafios assim. Desenvolvemos a raiva e começamos a apelar com o pensamento mágico de toda a espécie que vocês podem conhecer enquanto terapeutas, e começamos a fazer barganhas. Algumas vezes funcionam, mas eu acredito que, na maioria das vezes, pode ser que não. E aí entramos numa depressão. E, ao passarmos por esse período de depressão, até que aceitemos ajuda, até que aceitemos, reunamos algum pouquinho de energia para ir adiante, passamos para o processo de aceitação e encontrar a saída. A boa notícia é que os cientistas identificaram que cada uma dessas fases tem uma duração muito precisa. E cada uma dura, na verdade, o quanto você quiser que dure. Essa é a boa notícia. Mas, como eu disse, nem todo mundo está no mesmo barco nessa tempestade. O que será que faz que uma pessoa consegue passar por uma manhã por todas essas fases e outras pessoas parecem que demandam vidas para superar apenas uma delas? Eu quero começar a explicar para vocês que o nosso cérebro, na verdade, o que está dentro da nossa cabeça, ela advém de uma evolução filogenética e é disposta em 3 partes. Havia um filósofo, em 1918, Georgy Ivanovich Gurdjieff, ele era uma espécie de um Sócrates russo. Ele dizia que o ser humano tem 3 cérebros. O problema é que um não conversa com o outro. E Paul MacLean, em 1960, cientista, conseguiu descrever isso. Então, nós temos o cérebro, uma parte que é reptiliana, que é responsável pelo nosso sistema de luta e fuga, é o nosso piloto automático, é o que nos faz respirar, é o que faz o nosso coração bater automaticamente, ao mesmo tempo que fazemos digestão, não é? E aqui nessa foto, ela está expressa em vermelho. Vocês vejam que uma intervenção muito positiva aqui para uma pessoa que está passando por um pandemônio na sua vida seria ajudá-la a respirar de uma forma mais consciente. Isso seria uma forma muito positiva de intervenção. Aqui na parte do cérebro referente aos mamíferos, que é o nosso sistema límbico, responsável pelas nossas emoções, memórias, hábitos, as nossas tomadas de decisão. Nessa aqui, a gente vai ver aqui em roxinho, onde é o sistema límbico. Na sua região mesolímbica, ela se acende quando nós estamos fazendo um estudo em tomografia, quando os indivíduos estão, por exemplo, em oração, em meditação, ou lendo um texto e que coloca a qualidade da sua mente em relação a emoções, vamos dizer assim, mais sublimes ou mais positivas. No cérebro humano, que é o cérebro mais moderno da nossa evolução, que é o neocórtex, responsável pela linguagem, abstração, imaginação, mas também razão e raciocínio, é um cérebro muito suscetível aos insights. Então, como é que a gente faz isso se integrar? Eu
às vezes, nas minhas intervenções, uso a arte, eu uso a música, mas também cada uma dessas partes também que foram citadas, né? Para poder uma parte conversar com a outra e, com isso, a gente buscar uma melhor performance do indivíduo. Eu, na minha formação, quero dizer para vocês que, quando um indivíduo precisa de passar por todas aquelas fases de Kübler-Ross, e para que um cérebro converse com o outro, eu preciso de identificar o que está acontecendo que o cérebro está impedido de fazer o seu processamento adequado, né? E muitas das vezes estão implicados aqui doenças físicas. Vocês vão ver essa senhora aqui à esquerda, como ela está inchada, com os olhos caídos, apresentando deprimida, pletórica, não é? É um quadro típico de um quadro depressivo, mas por hipotireoidismo. E eu fui treinado para diagnosticar somente olhando. E depois os meus professores também me ensinaram a fazer pequenos milagres. Aqui à direita, a mesma pessoa, depois de um tratamento adequado, depois de receber uma reposição hormonal adequada, não é? E isso era um impedimento para que ela florescesse na sua vida, apesar da sua adultice aqui. Da mesma forma como a ocitocina, ela pode interferir negativamente, a sua falta pode interferir negativamente no desenvolvimento de bebês. E eu contava que no leste europeu, crianças que foram abandonadas, deixadas em orfanato e tinham uma maternagem, tinham um contato físico muito pequeno, quando cresceram, tinham tinham um diagnóstico de déficit de atenção, dificuldade de aprendizado e dificuldade de comportamento e agressividade muito grandes. Então, às vezes, desde a idade primeva, nós temos esse imprint que estamos no set terapêutico com o cliente, ou então fazendo um tratamento médico com uma pessoa, e a gente não sabe por que ela melhora. Às vezes, temos que olhar retrospectivamente para encontrar uma situação como essa. E aqui eu queria mostrar para vocês uma cena de Mary Poppins, do filme Mary Poppins, onde o indivíduo tinha uma cena onde o pai trata de uma maneira muito imperativa as crianças. E eu queria dizer com isso que, dessa forma, para crianças em tenra idade, pode ser um drama tão grande que atrapalha ou impede o desenvolvimento dessa criança de uma forma mais harmônica, de uma forma mais humana. Esse aqui é um trabalho que foi publicado em 2018, um Medscape que eu assino, e mostrava que altos níveis de cortisol. Cortisol, gente, é o hormônio do estresse, é o hormônio que é disparado para quando a gente está numa situação de luta e fuga. Se ele permanece muito tempo alto, o que acontece com a gente? A nossa memória pode ficar prejudicada. O nosso sistema imunológico vai ficar abalado. Inclusive, se isso permanece por muito mais tempo, vocês vão ver que até o volume do cérebro fica pequeno. Imaginem vocês que um indivíduo estressado o tempo todo, quando chega na sua idade mais velha, em que ele precisa de ter um capital orgânico, biológico, para desfrutar dos últimos anos da sua vida com melhor qualidade, ele não tem. Porque nessa época nós não tivemos uma afirmação muito positiva. E esse mesmo cortisol que nós estamos falando que diminui a imunidade, e que, se nós estamos com a imunidade baixa agora, o que vai acontecer? Estamos menos preparados para fazer frente a essa pandemia. Então, quero mostrar aqui para vocês a curva de Yerkes-Thompson. Vocês vão ver aqui à esquerda que, quando estamos mais tediosos, a apresentação, ficamos com o nosso desempenho muito pequeno. E à medida que nós vamos entrando nessa área cinzenta, que nos sentimos mais calmos, a nossa capacidade de desempenho melhora. E se estamos na parte verde em estresse, mas o que eu vou chamar aqui do eu-estresse, um estresse que é apropriado para cada momento, nós temos um desempenho ótimo. Ficamos mais focados, a nossa facilidade nas atividades é muito mais robusta, nos sentimos mais energizados.
Mas se isso persiste por muito tempo, nós vamos cair numa fase de estresse, de fadiga, exaustão, colapso, e o nosso desempenho vai por água abaixo, não é? Quero mostrar aqui mais uma pesquisa para vocês da Universidade de Harvard, em que foi traduzida por Uma Mente que Vagueia é uma Mente Infeliz. Vocês vão ver aqui no quadro à esquerda um gráfico elaborado a partir da seguinte pesquisa. A Universidade de Harvard pediu colaboradores, milhares de colaboradores pelo mundo todo, e pelos seus smartphones recebiam 3 perguntas. O que você está fazendo? O que você está sentindo e o que você está pensando exatamente agora que recebe essa mensagem, que lê essa mensagem. Então, quando as respostas tinham um nível de coerência, eles puderam correlacionar que a percepção de felicidade, a percepção de estar naquele melhor potencial de produtividade e de bem-estar do indivíduo era maior. E quando as respostas não eram condizentes umas com as outras, os indivíduos tinham uma mente mais dispersa, as respostas eram mais incoerentes, e teve uma correlação muito positiva em que a percepção da realidade ao seu redor era negativa. Então, gente, quero falar para vocês aqui uma coisa. Estamos vivendo momentos de pandemônio, e mais agudamente, uma pandemia. Médicos tratam doenças crônicas e doenças agudas. Para mim, pandemônio é o que nós vimos vivendo até agora. E pandemia é mais uma expressão do que nos está acontecendo. Nós temos vivido momentos de terra arrasada, um deserto nas nossas vidas, deserto nas nossas esperanças, deserto na nossa maneira de sentir e desfrutar da nossa vida. Mas esse slide não é muito bom porque ele fala em mudança de vida. Eu quero dizer para vocês que nós precisamos muito mais que isso. Junto com os nossos clientes, nós precisamos de momentos de transformação. E o que a ciência tem para nos apoiar? Costumeiramente, a ciência não seca lágrimas, mas a compaixão, a misericórdia, o perdão, são qualidades humanas que nós podemos desenvolver e podemos estar diante do nosso cliente de forma inspiradora, para que todos juntos alcancemos um ponto de transformação em nossas vidas. Quero mostrar aqui então para vocês as 5 emoções básicas. Vocês veem que, do filme Divertidamente, como aqui à esquerda, o medo foi muito bem descrito. Veja como ele tem olhos espantados, né? Uma atitude de medo mesmo, né? Pálido, né? Esquálido, porque gasta muita energia, enquanto a tristeza, o indivíduo respira pouco, superficialmente, e ele fica até azulado, cianótico, que nós chamamos o termo médico. E porque se torna um indivíduo mais paquiderme, mais lentinho, ele vai ficando mais gordinho, né? E nós temos aqui o nojinho, que é uma atitude mais confrontativa, a raiva, né, também com uma atitude mais ofensiva, me faz lembrar uma psicanalista muito antiga, Melanie Klein, ficou publicando muita coisa na década de 40, no pós-guerra. Ela dizia que essas emoções de medo e tristeza, elas coadulam muito mais uma personalidade de evitação da realidade, enquanto nojo e raiva eram muito mais atitudes de oposição à realidade. A alegria me parece um pouco muito estereotipado, mas muitos filósofos já descreviam a alegria como uma potência de agir. É um momento de grande energia da gente. E por que eu digo que medo, tristeza, nojinho e raiva são emoções negativas? É porque eu gosto de viver de uma forma binária entre positivo e negativo? Não. É negativa porque o nosso corpo se comporta de forma a desgastar-se mais. Ou a gente fica com taquicardia, o nosso coração bate muito rápido, enfim, a gente sai de estados que são fisiológicos do funcionamento orgânico. A gente envelhece mais rápido com isso. E quando estamos em estados como a alegria, por exemplo, o pH do nosso sangue é mais natural, respiramos como uma criança livremente, respiramos mais espontaneamente. Talvez estejamos aqui mais como a girafa,
que ela sabe exatamente por que tem que comer ossos. A nossa força instintiva que nos leva, que nos guia em direção àquilo que precisamos, está mais presente. E o nosso corpo, as funções fisiológicas estão mais em homeostase. Esse aqui é uma combinação das possibilidades de emoções, inclusive isso, através da inteligência artificial, tem sido uma base para que, quando formos escolher alguma coisa, o computador já escolheu para a gente. Pesquisas como essas é que darão bases para que isso aconteça no futuro, o que eu não acho uma coisa muito boa. Eu preferiria ser senhor das minhas escolhas, ainda que erradas. E eu quero falar para vocês, reiterando, por que eu digo que determinadas emoções são negativas e por que determinadas são positivas. Esse foi um estudo finlandês publicado por Tomografia em 2014, estudo feito por Tomografia. Vejam que aqui no centro, na parte superior, temos a felicidade. O sangue percorre o indivíduo todo, enquanto a ansiedade, vejam que a parte inferior do corpo, ela fica até azulada, tem pouco sangue, né? Então, isso a gente pode ver que cultivar emoções positivas pode nos tornar mais competentes frente a essa pandemia, né? Já que o sistema imunológico nosso é competente para fazer face a isso. 80% das pessoas que sofrem a infecção pelo coronavírus passam muito bem. Meu medo é que esse índice de 20% das pessoas que não passam muito bem acabe aumentando muito mais. Por quê? Com o tipo de literatura, o tipo de sites que nós visitamos, ao bombardeio de informações que vem subtraindo a nossa qualidade de atenção e nos tornando mais estressados, tristes e enfadados com a realidade, possa rebaixar a nossa imunidade e, assim, pessoas que não eram suscetíveis acabam se tornando. Então, eu conclamo a todos vocês, terapeutas, que deem foco a isso, né? Porque felicidade para muitas culturas pode se parecer assim, talvez para a cultura ocidental seja como isso, uma pessoa no alto de uma montanha, como nos píncaros da sua realidade, ela se sinta muito bem. Mas se você disser para isso para um japonês, para uma pessoa do Oriente, ele talvez não entenda muito assim. Talvez se pareça com um estado de felicidade, um estado de meditação. E a meditação, Vipassana e mais recentemente a técnica de Mindfulness, muito estudadas por diversas universidades, tem dado respaldo científico, que são técnicas válidas para a gente recuperar esse estado de homeostase interna de cada um. Temos aqui um estudo que eu queria compartilhar com vocês, chamado Nan Study, o estudo das freiras. Foi muito interessante, porque esse estudo revelou uma forte ligação entre emoções positivas e a longevidade. Pessoas que tinham mais empatia, mais compaixão, lidavam melhor com as outras, viviam mais. E essas freiras que expressavam mais sentimentos positivos, isso foi detectado nas suas autobiografias, elas viviam mais tempo, a despeito de sinais com Alzheimer. Tinham freiras que o seu cérebro estava tão comprometido por Alzheimer e, mesmo assim, funcionalmente continuava bem. E outras que não estavam muito comprometidas e pareciam decrépitas. Esse foi um estudo conduzido pelo Dr. Snowdon. Eu convido depois até o professor Gilberto a entrevistá-lo de alguma forma, porque a gente precisa aprender com esse cara. Como convencer freiras carmelitanas de pés descalços a doarem o cérebro pós-mortem para um estudo de Alzheimer, não é? O cara tem que ter uma lábia muito boa. Bem, mais um estudo que eu quero comentar com vocês, que é um estudo longitudinal, o maior estudo que se conhece da Universidade de Harvard, que acompanha homens desde 1938. 724 homens têm sido acompanhados desde então. A Universidade de Harvard sabe tudo deles. Quanto ganha, que profissões assumiram, quando foram promovidos, tudo. Seu histórico médico era tudo anotado. Inclusive a sua vida emocional foi muito investigada. E esse estudo ainda não terminou, tem pacientes que estão vivos.
e continua porque os filhos desses homens hoje é que estão sendo acompanhados. É um estudo que devemos prestar muita atenção nas suas conclusões. E uma das conclusões que o Dr. Robert, que é o atual diretor do estudo, compartilha com a gente, é que ele apontou que o que produz felicidade, o que é uma vida boa, o que nos mantém nesse estado mais de homeostase, que também é de uma saúde física. É dinheiro? Fama? Ele diz que não. São bons relacionamentos. E aqui foram representados por algumas coisas. Pessoas que estão isoladas, a solidão mata. Vejam só que uma das coisas que nós temos, que tem pedido às pessoas hoje, é fiquem em isolamento. Especialmente para pessoas idosas. Será que nós estamos condenando elas à morte por causa disso? Né? Ou será que nós temos, através da nossa inteligência, gerar condições para que essas pessoas sejam integradas, nem que seja por via digital? Né? Conexões sociais nos tornam mais felizes, nos tornam mais saudáveis, mais imunologicamente competentes. E, inclusive, permite uma longevidade maior. Não é o número de amigos que a gente conta, né? Nem mesmo se você está casado há 30 anos. O que importa é a qualidade de relacionamento que estabelecemos. Bem como a saúde física ela é beneficiada, o cérebro, inclusive, passa a funcionar melhor e nós temos até ganho de memória. Alzheimer hoje é outra parte de uma outra pandemia dentro do pandemônio que vivemos. Bem, esse estudo aponta alguns comportamentos necessários para essa percepção de felicidade, a qual eu relaciono com o melhor perfil de atividade frente à nossa vida, uma atividade mais harmônica, homeostática. No Distrito Federal, nós temos uma grande quantidade de pacientes, de clientes, né, pessoas que conhecemos que trabalham no serviço público, e as pessoas que não tratavam os seus colegas de trabalho como colegas, tratavam como companheiros. Afinal de contas, tem gente que passa 8 horas no trabalho por dia com esses companheiros, está mais casado com ele do que a esposa ou o esposo em casa, não é? Investir na família, amigos, comunidade. Pessoas que participavam de comunidade, inclusive, têm risco de mortalidade pós-operatória muito melhor, como espero mostrar para vocês aqui à frente. O desenvolvimento de sentimentos de amor agora. Como eu posso ser grato agora? Como eu posso ser compassivo? Como eu posso dirigir uma palavra boa? Como eu posso benedizer, dizer alguma coisa boa de alguém ou de alguma coisa? E aqui é um estudo que eu queria compartilhar com vocês, publicado por Dean Ornish, no livro dele. Ele era um cardiologista muito famoso na década de 90, porque ele era cardiologista da família Clinton. Então vejam que pessoas que participavam de grupos de força e conforto, né? Participavam de grupos também como Lions, Rotary, maçonaria, ou grupos de ajuda, né? Os jipeiros, o pessoal da bike, que se reúne para fazer uma campanha para aqui e ali, campanha de agasalhos. Essas pessoas, quando tinham uma correlação de participação, veja que 6 meses depois de uma cirurgia cardíaca, o índice de mortalidade delas era muito pequeno. E quando participava de um e não do outro, era mais ou menos igual. Mas quando a pessoa não participava de nada dessas coisas, tinha muito pouca interação social, vejam que o índice de mortalidade é muito alto. Amar parece ser um bom negócio. E eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui que eu chamo de balanço afetivo. Eu estudando a publicação de um psicólogo americano chamado Martin, ele dizia que a felicidade, 50% ela é genética, né? É aquela pessoa que acorda de manhã, Martin Seligman, foi responsável pelo estudo. 50% da felicidade de um indivíduo ela é genética. E o que eu quero dizer com isso? É que aquele cara que acorda de manhã, cantando já, meu Deus, por que esse cara está cantando? Cantando por quê? Da onde vem tanta alegria? É inato dele. Mas as pesquisas mostraram que isso pode ter um incremento, todos nós podemos ter um incremento, ou ter essa genética suprimida, conhecido como fatores epigenéticos. Então,
pode ser influenciado pelo tipo de nutrição que o indivíduo tem. Se ele nasceu com uma genética para ser feliz, mas pode ser que ele tenha passado desnutrição na primeira infância, ele pode não atingir esse potencial. Ou aqueles que tiveram uma boa nutrição podem ganhar esse potencial. A educação, pessoas que estudam no colégio público, ou no colégio privado, ou no colégio com tal e qual orientação religiosa, por exemplo, muito comum aqui no Brasil, podem ter percepções da realidade diferenciadas. A nossa cultura, por exemplo, tirar a roupa no Rio de Janeiro é uma coisa muito fácil, mas não me parece muito fácil em países de natureza islâmica. Eventos que acontecem na nossa vida, né? Se o indivíduo sofre um assalto, um sequestro relâmpago, pode impactar diretamente nisso. Mas quando a psicologia era centrada, como no pós-guerra, e para as patologias, era para a depressão, os estados de ansiedade, estresse pós-traumático, e também as psicoses, né? Pós-guerra, no período pós-guerra, e mais juntamente com as medicações, os indivíduos têm uma melhora de 60% a 80%. Gente, parece pouco, mas é milagroso isso, né? É milagroso. Funciona muito bem. E quando a terapia é associada à medicação que atinja esses percentuais era interrompida, durava 1 ano. Porque as pessoas estavam muito envolvidas no ciclo de dor, prazer e recompensa. Se eu sinto uma dor, e eu vou buscar um prazer que pode ser sexo, drogas, rock and roll, uma compra, um jogo, né? Isso pode me trazer uma recompensa e eu me sinto bem. Mas esse sentir-se bem tem a ver com os fatores educacionais, né? Eu chamo que a nossa educação atual é muito mais como domesticação, porque aqui, se nós temos, nos sentimos bem. Se não temos, ficamos na mão, podemos nos sentir muito mal. O que acontece, de um modo geral, é que nós nos sentimos normais, não é? Vocês conhecem o termo de psicose e conhecem o termo de neurose, mas eu acho que, atualmente, nós estamos vivendo nem uma coisa nem outra. Nós estamos vivendo uma normose, uma neurose normal, que nem a reconhecemos. A outra parte da balança, 10% da percepção de felicidade, que pode colocar o nosso sistema imunológico mais competente, depende de circunstâncias. Por exemplo, um indivíduo que ganha a loteria, ele melhora muito a sua felicidade no primeiro ano, mas depois ela vai decaindo e volta até patamares de antes. Você sabe que pessoas que depois que ganham a loteria, às vezes perdem todo o dinheiro e ficam mais pobres do que antes, né? E 40% depende de um bem-estar. Mas de que bem-estar eu falo? Eu falo porque há um cultivo de emoções que eu vou chamar de positivas. Não porque elas sejam melhores, mas porque biologicamente expressam qualidades de homeostase, equilíbrio no nosso corpo. Como é a bondade, o amor, a misericórdia, o perdão, gratidão e perdão, né? Exercícios físicos, meditação, e isso acaba culminando em resiliência social. Mas isso não existe nesse mundo, gente. Infelizmente, não existe nesse mundo. Nós precisamos de criar, permitir e provocar essas circunstâncias para que elas aconteçam. E aí sim a nossa balança está mais equilibrada. E se nós desenvolvemos essa parte à direita do vídeo, que eu acabo de mostrar, como nós vamos nos sentir? Livres. Essa é a minha expectativa. É assim que eu gostaria de compartilhar com vocês de uma forma mais positiva para frente a um momento de crise em que nós não temos medicamentos capazes de responder à altura, pelo menos não foram reconhecidos ainda. Temos alternativas, mas que uma parte da ciência não acredita, mas uma parte acredita que sim, até que saiam vacinas ou outras alternativas. Então, até que saia um consenso para isso, é muito importante revivermos esses conceitos de valores humanos que podem ser acreditados para uma transformação humana a partir desse momento de crise. Eu queria contar para vocês um pouco do concerto de Aranjuez, né? Mas fica para uma próxima oportunidade, porque o nosso tempo aqui já está um pouco exíguo, tá bom? Eu conto para vocês depois a delícia que é a história das núpcias
do compositor Joaquim Rodrigo, na cidade de Aranjuez. Especialmente o seu segundo movimento dessa peça, que ele é muito terno. Ele fala de uma tristeza de quando ele perde a sua filha. As notas da guitarra vão mostrando como o coraçãozinho da criança vai parando. E o dedilhar do violão vai mostrando também de como é a expressão da sua oração que conduz para pedindo para que a alma desta criança não tenha, a existência dela momentânea não tenha sido em vão. Neste momento, eu queria deixar como um momento muito terno para vocês. Escutem o segundo movimento do Concerto de Aranjuez, porque é um momento que me faz pensar muito sobre essas pessoas que estão morrendo dentro de carros, morrendo sem atendimento médico, sem a possibilidade de uma assistência, no momento que requereria tanta dignidade para o ser humano. E pelo menos que acreditemos que elas tenham uma dignidade na sua existência, para que a sua memória não tenha sido em vão. E aqui eu me despeço. Muito obrigado e agradeço a atenção de vocês. Espero poder responder de uma forma à altura aqui a vocês, tá? Obrigado, professor Gilberto, pela atenção. Então, ótimo. A gente que agradece, né, a participação do Dr. Marconi. Nós temos algumas perguntas aqui agora para fazer. E a primeira pergunta que eu gostaria de colocar aqui é do Vinícius. O Vinícius diz assim, que ultimamente ele estava numa situação de muito estresse, dormindo tarde, acordando cedo. Ele pergunta e quer saber se tem uma relação entre a questão do sono, da imunidade e a relação com doenças, com febre e com a própria Covid. Se tem uma relação essa da baixa imunidade, falta de sono, muito preocupado com essa questão da Covid. Nós sabemos de experiências básicas que pessoas que têm o seu sono privado, por exemplo, por horas de trabalho, ou que mudam o fuso horário, né? Quando a gente tem esse horário de verão, as pessoas ficam muito mais irritadas no seu nível de autocompensação, de autorregulação organísmica, ela fica alterada. Vocês veem pessoas que têm, por exemplo, a apneia do sono, que pode ser de origem central ou periférica por estruturas, pessoas muito obesas. Essas pessoas, quando têm a sua qualidade de sono ruim, o que acontece? Hipertensão, problemas de memória, são as coisas mais frequentes. Estão mais predispostas a infarto, predispostas a AVC. Alguns pacientes meus me perguntam, doutor Marconi, eu estou tomando remédio para dormir. Será que isso é um problema? Eu falo assim, olha, nenhum remédio é bom. Mas ficar sem dormir é pior do que tomar um remédio. Eu não incentivo que ninguém, eu não advogo drogas para isso. Advogo condutas que têm a ver com a higiene do sono, né? Você não ficar até tarde, ou pelo menos na hora que precede a você se recolher para dormir, você deve evitar jogos eletrônicos, por exemplo, porque excita muito a mente. Então você não vai atingir um padrão de relaxamento e recuperação no seu sono. Comer e deitar também imediatamente, você tem uma carga de glicose no sangue muito alta. O corpo está fazendo processamento, ele não está fazendo reparação, descanso. Então, pontualmente, são situações que a gente deve levar em consideração, mas a sua percepção está certa. Isso pode abaixar a imunidade e nos deixar mais expostos a essa ameaça, ok? Ótimo. Tem algumas pessoas aqui perguntando como é que podem entrar em contato com o Dr. Marconi. Eu vou passar aqui depois, ele vai me passar a forma mais adequada, provavelmente o e-mail dele. Quem quiser pessoalmente perguntar a mim, eu estou vendo que uma das pessoas que perguntou ali foi a Ana, psicóloga Ana Checus. Pode mandar uma mensagem para mim, Ana, que eu te mando o contato dele, né, do consultório dele. Uma outra pergunta aqui, Marconi, é a pergunta seguinte. Uma pessoa que hoje foi diagnosticada certamente com o Covid-19, né, com essa doença.
qual é a melhor postura para ela se medicar? O que ela deve fazer? Olha, cada pessoa é uma pessoa. Eu gosto de dizer que eu não trato doenças, eu trato pessoas que têm as doenças. Então, 80% das pessoas são capazes de curar-se espontaneamente. Não requerem qualquer tipo de tratamento. Então, atualmente, eu estou atendendo 21 pessoas que estão com Covid. Eu estou monitorando elas. Para umas, eu não tenho medicamento nenhum, mesmo porque elas também não queriam. E tem outros que queriam tomar medicamento, e eu contraindiquei porque tinham nuances farmacológicas que eu disse que não era conveniente. Eu fiz um tratamento, por exemplo, usei só um antibiótico, eu usei um suplemento à base de zinco, vitamina D. Ok, mas drogas preventivas, por exemplo, como a ivermectina, ou então curativa, que se propõem ser curativas, como a hidroxicloroquina, você tem que avaliar caso a caso. Como se sabe, não existe consenso. Na literatura médica, muita gente fala contra, apesar de existirem exemplos muito positivos que isso funciona. Então, eu não queria recomendar, dizer para você uma resposta peremptória, diga, faça isso, 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 que funciona. É muito arriscado, porque eu não sei para quem eu estou falando. Eu digo para você que é o seguinte, se você vai a um médico e ele diz para você não usar nada, mas ele se responsabiliza com você, ele se responsabiliza pelos resultados, confie nisso. Mas se você não ficar satisfeita, procure alguém que possa lhe atender e te deixar mais segura, mas também que responsabilize pelos seus resultados. Medicar ou não medicar, me parece uma questão não só da necessidade da patologia, mas da gravidade com que a pessoa se encontra naquele momento, mas, sobretudo, de uma parceria, de uma divisão de corresponsabilidade entre o médico que está lhe atendendo no momento e a situação que temos. Eu não sei se foi claro, mas é assim que eu vejo a situação no momento. Ótimo. Queremos agradecer aqui imensamente a participação do Dr. Marconi, dizer que a gente tem algumas outras perguntas aqui que não teremos tempo de responder, mas vou pegar aqui o nome de vocês. Quem quiser entrar em contato, pode enviar um WhatsApp para o WhatsApp da Clínica Brasília de Psicologia. O número é fácil, é 9988, vou pedir aqui para o Tiago deixar escrito, é 9988-55556. Então, é 9988-55556. Quem enviar um WhatsApp aí, com algum tipo de informação, uma pergunta mais específica, a gente dá o encaminhamento e dá essas respostas aí para vocês, tá legal? Dentro do nosso canal aí, a gente tem um programa chamado Inquietações. Esse programa, ele tem o objetivo de fazer entrevistas sobre temas diversos, tanto de saúde, quanto de cultura, de psicologia, música, filmes, livros. Eu vou criar agora, a partir da próxima semana, uma sessão que vai ser só sobre análise de livros. Então, eu vou estar contando a história de alguns livros, a gente vai estar falando a respeito de algumas coisas aí que eu acho que são bem interessantes, que vocês vão gostar muito. Nesse canal, nesse programa Inquietações, uma das pessoas com quem eu pretendo ainda fazer entrevistas é com o Dr. Marconi. Então, eu vou combinar com ele um dia. A gente já tem 4 entrevistas lá no canal. A gente tem uma sobre as guerras, com o escritor Teófilo Silva. A gente tem uma sobre Hamlet, Shakespeare, com ele também. A gente tem um vídeo, né, uma entrevista com a psicóloga Patrícia Luque, falando sobre o futuro do trabalho, e a gente tem algumas gravadas que não foram editadas ainda, mas a gente pretende colocar lá muitas entrevistas, tá? Se alguém quiser sugerir alguma entrevista, vocês podem passar para a gente aí também, né, no WhatsApp da clínica, que a gente vai estar procurando atender na medida do possível. Tá legal? Mais duas informações aqui rápidas. Uma informação é dizer que a nossa próxima palestra será às 18 horas.
será com o professor André Bravin, ele é professor da Faculdade de Jataí, em Goiás, e ele falará sobre o uso de álcool e essas questões relacionadas ao isolamento, a essa situação social que nós temos vivido. Tá? No final, após a palestra dele, nós vamos sortear aqui um livro, como a gente sempre faz nas nossas lives, né? Vai ter um livro, e eu vou sortear o livro Florescer, né? Do Martin Seligman, que foi um dos autores aqui, que o Dr. Marconi citou aqui. Tá? Então, e vou sortear também vai ter um prêmio surpresa no final, que eu acho que para quem é da psicologia vai gostar muito. Então, assim, as pessoas que são dessa área da psicologia, psiquiatria e medicina, estejam atentas aí, que acho que vocês vão gostar bastante desse sorteio vai ser por volta de 18h40, 18h30, 19 horas, tá? Então, eu vou passar a palavra para o doutor Marconi, para ele se despedir de vocês. Marconi. Ok, obrigado, professor Gilberto. Foi uma honra participar aqui com vocês nesse canal. E, como uma mensagem última, eu queria dizer a vocês que dizem que crise é sempre uma oportunidade. E nós temos aqui baseado em algumas elações e algumas apresentações de trabalhos científicos que nós já temos, mostrando que adicionar às nossas intervenções a qualidade de ser que cada um pode ter, pode contribuir para uma grande transformação. E nós funcionarmos melhor, sermos mais saudáveis, mais felizes e desfrutar de uma vida mais prazerosa, né? Eu desejo que todos vocês se mantenham saudáveis e possam encontrar a cada momento aquilo que cada um precisa, ainda que não sabe o que é. Obrigado.